Mas antes, vamos tentar entender o que é movimento circular. Para que haja um movimento circular, você precisa ter, obviamente, circunferência. Tá? Vocês já aprendem em matemática quais são os componentes da circunferência. Você tem lá o perímetro da circunferência, tem o raio, que é a distância do centro da circunferência até o perímetro. Então, por exemplo, nessa roda gigante aqui, né, quando em movimento, as cabines da roda gigante descrevem trajetórias circulares. Essa roda aqui, por exemplo, a distância que vai desse centro aqui até esse perímetro nós chamaríamos de raio. Tá? Temos as relações matemáticas, né, para você calcular o perímetro da circunferência, que é 2πr. Temos lá para calcular a área, que é πr ao quadrado, mas isso não vem ao caso nessa aula aqui necessariamente. Tá? Então temos aqui o caso da roda gigante, temos, por exemplo, o movimento de um balanço. Tá? Então, o movimento de um balanço ele vai ser circular e a trajetória é um arco de circunferência. Você, né, já brincou de balanço, certamente. Quando você, né, se balança ali, você descreve, a gente chama isso de arco de circunferência, um pedaço de uma circunferência do trajeto que você está percorrendo. Então, ó, quando você está pendurado aqui, é como se você estivesse, por exemplo, nesse ponto aqui, ó, você estaria aqui embaixo, como se fosse na cabine, né? Você fica movimentando para lá, para cá. Para lá, para cá, você está descrevendo um arco de circunferência. Obviamente, para você descrever uma circunferência completa no balanço, você teria que fazer um giro completo. Não aconselho fazer isso, tá? Porque se você fugir desse balanço, você pode voar longe e sofrer um sério acidente. Mas, basicamente, a ideia é que você pode estar descrevendo aqui no movimento circular ou uma circunferência completa ou um arco de circunferência. Um outro exemplo de movimento circular é, por exemplo, as pás. Né? Aqui, ó, as pás das turbinas eólicas realizam um movimento circular. Eólico é de vento, tá? Geração de energia elétrica a partir do vento. Então, ó, impulsionadas pelo vento. Parque gerador de energia eólica aqui no Rio Grande do Sul, uma foto de 2008. Então, isso aqui são só alguns exemplos. Eu botei algumas imagens que estão no livro de vocês, tá? Então, retirei isso aqui de lá para a gente poder dar uma contextualizada aqui visualmente. Vamos agora aqui a algumas definições que são importantes para a gente poder introduzir o movimento circular. Primeiro, como eu já falei, o movimento circular é todo movimento cuja trajetória é uma circunferência, podendo ser ela uma circunferência completa ou um arco de circunferência. Quanto ao comportamento da velocidade, o movimento circular pode ser classificado em uniforme ou variado. Nós já vimos no movimento retilíneo, você tem um movimento retilíneo uniforme e tem um movimento retilíneo variado. Tá? Isso tem a ver com a velocidade. Se a velocidade permanece constante, tá? Então você vai ter um movimento circular uniforme. Ocorre quando a intensidade da velocidade é constante. Rodas gigantes e hélices em movimento são exemplos desse movimento, com exceção dos instantes iniciais e finais em que a intensidade da velocidade se altera. Então, quando você liga um ventilador, pode perceber, você liga o ventilador lá, ele começa devagarzinho, daqui a pouco, ele pega uma velocidade mais rápida e fica aquela velocidade constante. Você pode regular as velocidades, tem a velocidade diamante 1, que é um pouco mais fraca, tem a 2 mais rápida, a 3 mais rápida ainda. Em qualquer uma daquelas velocidades, a quantidade de voltas que vai ser dado ali num certo intervalo de tempo, você consegue medir, né? Então nós vamos até ver as unidades para você poder medir essas voltas por segundo. Quanto mais ciclos você conseguir fazer em um certo intervalo de tempo, maior vai ser, né, a sua frequência. Nós vamos também estudar isso aqui no próximo slide. Eu vou definir para vocês as ideias de período e frequência e vamos até ver como se calcula isso. Mas aqui, basicamente, então, o movimento circular uniforme tem a ver com essas velocidades constantes. Então, o liquidificador, o relógio, o pêndulo de um relógio, né? Na verdade o pêndulo não, aquele ponteirozinho do relógio, ele descreve um movimento uniforme, né? Só se a pilha estiver fraca, aí pode ser que ele não realize de forma correta, mas se uma pilha normalmente, com um relógio funcionando de forma normal, ele vai descrever um movimento uniforme. O liquidificador, o ventilador, então são exemplos aqui. Tá? Você pode tirar vários outros exemplos. O que é um movimento circular variado? Ocorre quando a intensidade da velocidade varia ao longo do tempo. Balanços, rodas gigantes e hélices no início do movimento, quando ocorre variação da intensidade da velocidade, exemplificam esse tipo de movimento. Vamos então agora aqui às definições que eu falei muito brevemente de período e de frequência. Como que relaciona uma com as outras e como nós podemos calcular isso. Período nada mais é do que o intervalo de tempo necessário para que um fenômeno que se repete regularmente complete um ciclo. Então, olha só, período, falou de período, lembra de tempo, tá? Período tem tudo a ver com tempo. Então, qual é o tempo necessário
tá? Qual vai ser o período, ou seja, o tempo necessário para que um fenômeno se repita regularmente, completando um ciclo. Então, é o caso da roda gigante. Vou voltar aqui, ó. Qual o tempo que demora, né? Você vai vir na roda gigante começando aqui de baixo, você vem aqui na cabine e você senta aqui. Qual o tempo que demora para você completar um ciclo aqui, por exemplo? Ó, você está aqui, aí você vai dar uma volta, vai lá em cima, chega aqui embaixo, opa, você gastou tanto tempo. Vou dar um exemplo. 60 segundos, você gastou 1 minuto para fazer esse movimento aqui. Ou seja, você então vai fazer uma volta na roda gigante a cada 60 segundos. Então já descobri aqui, ó, o seu período de tempo, 60 segundos para completar um ciclo. Então é essa a ideia que está presente aqui. É o intervalo de tempo necessário para que um fenômeno que se repete regularmente complete um ciclo. No dia a dia, é usual medir o período em segundo, minuto, hora e etc. Tá? Então tem várias unidades de tempo, são várias unidades de período. Já deixo aqui destacado que no SI o período vai ser medido em segundos. Já falei isso para vocês, que existem unidades no Sistema Internacional de Unidades que são padrão. Tá? Então, no caso do tempo, a unidade padrão é o segundo. Por exemplo, o período do movimento de rotação da Terra ao redor de seu eixo é de um dia, aproximadamente 24 horas. O período do movimento de translação da Terra ao redor do Sol é de um ano. Então nós estamos falando aqui de vários períodos, são vários tempos para poder completar um ciclo. Você perceber, ó, o caso da Terra, a Terra é uma esfera, né, é um volume. Mas vamos abstrair a linha do Equador, né, que é aquela linha imaginária que percorre o meio dessa esfera da Terra. Se você pegar aquela linha, ela descreve aproximadamente uma circunferência. Então imagina, por exemplo, se você esteja apontando para o Sol, né, como eixo fixo, se você pegar a linha ali do Equador, então você tem um ponto. Quando ela dá um eixo ela dá uma volta, né, em torno do seu eixo, né, demora 24 horas para ela voltar nesse ponto fixo, se posicionou aqui, para ela poder completar uma volta. Tá? Então seria um dia. O caso do movimento de translação, que no caso são 365 dias, quando a Terra dá uma volta em torno do Sol, o que seria isso? É você, né, tem um ponto aqui, aí você vai lá e percorre uma trajetória. A gente sabe que essa trajetória não é 100%, né, uma circunferência, a gente sabe que ela é uma elipse, mas basicamente ela também descreve aí um movimento circular, grosso modo, tá bom? Mas sempre, então, período é o tempo de você completar um ciclo, tá? Então, se você completar um ciclo, então é o seu período, tá? Gravem dessa forma. E o que é a frequência? É o número de ciclos de um fenômeno periódico, completados em certo intervalo de tempo. Então, olha só, quantos ciclos, então a gente já sabe que o ciclo, então, é quando você completa, né, ali uma volta, em tempo que você demora, né, para poder completar uma volta ali, é o período, tranquilo. E essa volta que você completa é o ciclo. Agora, quantos ciclos você faz em certo intervalo de tempo? Isso vai ser a frequência. Então, olha só, é o número de ciclos de um fenômeno periódico completados em certo intervalo de tempo. A unidade de frequência é o inverso da unidade de tempo adotada. Olha só, muita atenção aqui. Eu vou mostrar para vocês no próximo slide a formulinha que vocês precisam gravar, que é muito simples, tá? Mas vocês não esqueçam que o período é sempre o inverso da frequência, tá? Isso vai ficar mais claro quando eu mostrar aqui no próximo slide. No SI, a frequência vai ser medida em 1 sobre S ou S na menos 1, unidade conhecida como Hertz. Tranquilo aqui, vocês vão entender no próximo slide. O que é o Hertz? É a quantidade de ciclos realizados por segundo. Então, se você dá 10 voltas em um único segundo, se você completa 10 ciclos, então você, ó, é o caso, por exemplo, da roda gigante. Vamos supor que você tivesse uma roda gigante super rápida, você desse 10 voltas em um único segundo, né? Você estaria então tendo 10 Hz. Então, ó, dessa forma, quando dizemos que um corpo descreve um movimento circular com ciclo completo de frequência igual a 10 Hz, significa que ele realiza 10 voltas em um segundo. O que é 5 Hz? Significa que ele deu 5 voltas em um segundo. 3 Hz, 3 voltas em um segundo. Tá? A lógica é sempre essa. Então, frequência é o número de ciclos, ou seja, o número de voltas de um fenômeno periódico completados em certo intervalo de tempo. No SI, tá, no Sistema Internacional de Unidades, vai ser o Hertz, a nossa unidade que vamos trabalhar, se referindo aqui mais especificamente ao número de ciclos em um único segundo. Tá? Para fechar essa parte teórica, eu falo aqui, ó, da formulinha, muito simples. Tá? Ó, quanto maior for o período, menor será a quantidade de oscilações em certo intervalo de tempo, ou seja, menor será a frequência.
Assim, há uma relação inversa entre o período e a frequência, expressa por... Gente, basicamente é o seguinte, quanto maior o período, menor a frequência, tá? E vice-versa. Para calcular, por exemplo, quero saber o meu período, eu pego 1 e divido pela frequência, que ele vai me dar, frequência sempre em hertz, tá? Eu tenho aqui, por exemplo, o período de tempo, eu quero saber a frequência. Basta eu inverter isso aqui. Simplesmente, gente, é vocês inverterem. Então, por exemplo, se eu quisesse calcular a frequência tendo o período, eu posso botar o F aqui em cima, tá? O F aqui, e colocar o T aqui embaixo. Tá? Eu não coloquei aqui, eu tirei do livro, mas olha só, se quiser pode até anotar aí no caderno de vocês. Ó, coloca T é igual a 1 sobre F, mas também vocês poderiam dizer que F é igual a 1 sobre T, tá? Porque são relações inversas. Tá? Então, olha só, considere aqui um exemplo que está aí. Ó. Considerando que o período de oscilação do pêndulo de um relógio é de meio segundo, ele me dá meio segundo, então me dá o tempo. Qual vai ser o valor da frequência? Então, gente, olha só, como eu falei para vocês, eu vou inverter. Ele quer saber a frequência, então ele quer saber o F. Então eu jogo o tempo aqui para baixo. 1 dividido por meio. Gente, 1 dividido por meio vai dar 2 Hz. Você também pode trazer essa vírgula para cá, vai ficar 5, e andar uma casa para cá, né, multiplicando por 10 em cima e embaixo. Então você vai ter 10 dividido por 5 vai dar 2 Hz. Então, em um único segundo, o pêndulo vai realizar 2 oscilações. 2 oscilações, 2 Hz. Tá? Volto a repetir, para calcular a frequência, joguei o período aqui para baixo de tempo, então ficou 1 dividido por meio, 0,5, deu 2. Tranquilo? Então vamos trabalhar agora com um exemplo bem prático que eu criei aqui, que na verdade eu peguei do livro, adaptei algumas coisas do problema, vocês vão entender aqui, tá, através desse exercício. O professor José Paulo foi convidado para ir ao programa Roda Roda Jequiti com Silvio Santos. Ao girar a roda, ele percebeu que demorava 16 segundos para mesmo realizar 4 voltas. Daí ele decidiu calcular a frequência e o período da roda, mostrando ao Silvio Santos, né, que física é mais interessante que as aventuras de Poliana. Olha só, o que eu tenho de informações aqui? Primeiro, ele quer saber a frequência e o período. Para fazer isso, podemos recordar que a frequência do movimento é o número de voltas que a roda vai realizar em um único segundo. Então, olha só, eu pego o número de oscilações e divido pelo tempo. Tá? Você pode até simplificar aquela formulinha de frequência assim, número de oscilações por um tempo. Estou colocando aqui outra forma de você também dizer isso, da frequência. Então, olha só. Eu tenho 4 voltas em 16 segundos. Como eu consigo descobrir a frequência em um único segundo? Basta você pegar essas voltas e dividir por 16. Tá? Aí você vai ter 0,25 Hz. Tá? Com essa frequência de 0,25 Hz, você pode agora calcular o período, tá, de tempo, que é 1 sobre, né, F. Então, eu já tenho a frequência. Então, se eu dividir 1 por 0,25, né, posso andar para cá, eu posso andar 2 casas para cá, vai ficar 25. 2 casas para cá vai ficar 100. Né? Então, 100 dividido por 25 dá 4. Ou seja, o período de tempo aqui é de 4 segundos. Tá? Se vocês talvez tenham boiado aí um pouquinho, preste atenção. Olha só, tenta resolver essa questão de forma lógica. Se ele demora 16 segundos para dar 4 voltas, significa que ele demora 4 segundos para fazer uma volta. Raciocinou aí? Olha só. Se você demora 16... Então imagina que, né, eu fui lá, rodei a roda lá do Silvio Santos, no roda-roda. E aí eu percebi que demorou 16 segundos para dar 4 voltas. Ou seja, demorou 4 segundos para cada volta. Cada volta que deu aqui gastou 4 segundos. Tranquilo? Então 4 voltas em um único segundo. Então o meu período de tempo foi 4 segundos para cada volta. Tá? Então essa questão, agora, como que eu descubro a frequência? É 1 sobre o período de tempo. Então se eu pegar 1 sobre 4, eu vou ter 0,25. Ou seja, isso significa que na prática, lembra que frequência, né, é em Hertz, que é a quantidade de voltas em um único segundo? Você pode perceber aí, se ele demora 4 segundos para dar uma volta, então na verdade, em um único segundo ele só faz 25%. Tá? Do percurso. É como se, por exemplo, em um único segundo, vamos pegar essa roda aqui que eu coloquei aqui com o Silvio Santos, olha só. Ele tem aqui você poderia fazer um giro completo, né, partindo desse ponto aqui, você teria que fazer, a roda teria que rodar e voltar aqui, né? Então, passou um segundo, ela só veio até aqui. Passou mais um segundo, ela veio até aqui.
Passou mais um segundo, veio para cá. Mais um segundo, veio para cá. Ou seja, demorou 4 segundos. Ou seja, a cada segundo ele descreve um quarto. O que é um quarto? 25%. Tá? Então, ó, 25%, 0,25 de Hz. Tranquilo? Então, ó, eu até aconselho vocês, quem de repente ainda está com alguma dificuldade, mesmo diante de toda essa explicação que eu botei aqui detalhada, tenta resolver essa questão por raciocínio lógico. Lê, faz com calma, você vai conseguir pegar bem aí, tá? Eu garanto que não tem como ter dificuldade nessa questão se você está acompanhando aí, de repente você volta, repete o conteúdo, tá? Mas basicamente sobre essa questão era isso. Então, ó, só para fechar aqui, ó, fácil de acertar, possui 6 letras e é um amor aprender. Se você está acompanhando a minha aula, sabe que a resposta é física, então você acertou a palavra. Beleza, gente? Olha só. Então nós fechamos a parte conceitual, fechamos um exercício prático aqui, tá? Sobre período e frequência, vimos a questão do movimento circular. No próximo vídeo iremos trabalhar com o movimento circular uniforme. Faremos mais 2 questões e veremos os outros conceitos para a gente fechar todo esse conteúdo de movimento circular numa única aula. Beleza? Então, grande abraço e até o próximo vídeo aqui.